o meu projeto foi inspirado nesse modelo desse banquinho aí que vocês estão vendo, tá? A minha foto de referência era essa daqui, ó. Então, eu queria de fato um banco feito de encaixes, né? Um banco simples, feito só com encaixes, sem parafuso, sem cola, sem cavilha, sem nada disso. Claro que inspirado nessa foto, né? Então, a partir daqui, eu falei, beleza, eu vou começar a fazer meu desenho. E o que eu sei para começar a fazer esse desenho? Bom, para você fazer, por exemplo, um banco, uma mesa, uma bancada, se você não sabe nada de ergonomia, é legal você dar uma pesquisada, é claro, né? Existem medidas padrões para as coisas, para os objetos, né? Principalmente objetos comuns desse. Mas se você não souber nenhuma referência, você pode medir o banco que você está sentado, a cadeira que você está sentado, qualquer cadeira e banco que tiver em volta de você. Você logo vai reparar que a medida padrão de um banco, de uma cadeira, né, geralmente de um assento, é 45 centímetros. Pode ser um pouquinho menos, né, chega ali a 44 às vezes, mas a medida padrão de uma cadeira é 45 centímetros. E quando está falando de banco, né, banquinho, ele já pode vir até uns 40 centímetros de altura. Então fica ali 40, 42 centímetros de altura. Isso é uma informação que eu já tinha. Então, a primeira dimensão, a primeira medida, né, do meu banco, eu quero determinar as dimensões totais dele para começar a desenhar dentro daquele espaço. Então, a primeira dimensão que eu sabia que eu teria era essa de 42 centímetros de altura, beleza? Como o meu pé aqui, ó, vocês podem reparar nessa partezinha aqui do pé, ó, ele é o encaixe que vai aqui no banco, aqui, ó, ele é o encaixe que vai no banco. O próprio pé, ele tem a medida total do assento, tá? Então a espessura do banco vai ficar na mesma altura desse pedacinho, então o pé tem a altura total. Esse pé tem 42 centímetros, que é a altura do meu banquinho. Quanto à largura, eu já fiz alguns bancos com 30 centímetros de largura, né? Com uma prancha de pinos e tudo mais, então limitação de 30 centímetros. Eu sabia que um assento redondo de 30 centímetros é o mínimo possível para ficar confortável. Então pensei, eu acho que eu vou fazer com 35. Vou fazer com 35, que é um pouquinho mais, e é isso, né? Então eu já tinha minha altura, já tinha minha largura. A profundidade era a mesma coisa que a largura. Então eu vim aqui para o meu programa e comecei a desenhar, né? Isso aqui são algumas coisas que eu gerei e vamos começar por esse aqui, que foi o primeiro desenho que eu fiz, ó. Vocês veem que é mais ou menos parecido com aquele banco, né? O que eu fiz? Ó, primeiro eu joguei aqui um retângulo, 35 por 42, e comecei a desenhar em cima desse retângulo, ó. Aqui tem o meu pé, deixa eu botar ele visível. Aqui tem o meu pé, então fui esticando as linhas e olhando aqui, ó. Tá vendo se tá mais ou menos assim, tá meio grosso, diminui um pouco, tá meio fino, aumenta um pouco. Vai inclinando, vai olhando para lá. Essa medida daqui, de acordo com o meu desenho, eu sei que é igual à espessura do meu compensado. Se eu estou trabalhando com compensado de 20, por exemplo, a espessura do meu assento vai ser 20, ele vai ser igual a essa medida daqui. Ou seja, essa medida. Esse cara aqui teria que ter 20 ou 18, ou seja lá o quanto for. Um segredinho aqui, eu deixei essa parte um pouquinho maior no meu projeto, tá? Eu trabalhei com 18 milímetros, compensado de 18, mas eu fiz com 20 aqui porque eu queria deixar uma sobra para lixar e depois ficar tudo nivelado, bacaninha, belezinha, tá? Então, continuando aqui, ó, fiz o meu outro pé, joguei o meu assento com 35 e tá beleza, né? Então, tudo tinha 35, esse cara de largura tinha 35 e esse outro daqui também. Bom, e aí, o que eu fiz? Vim aqui fazer o meu desenho técnico e ao mesmo tempo, vim aqui para o meu desenho técnico e ao mesmo tempo eu já vim pegar as medidas aqui. Bom, a largura tanto do meu pé, ó, 35, quanto do meu assento, 35 por 35, são iguais. Então eu poderia encaixar isso tudo numa fileira só de 35 centímetros, ou seja, somar dois pés, que é 2 vezes 42, mais o assento, que é 35. Eu teria uma peça em cima da outra, formando uma fileira de 35 centímetros. Era mais ou menos atrás desse pedaço de madeira de compensado que eu teria que ir. E aí eu fui na minha oficina, medi e tal, não sei o que, vi que tinha um pedaço de compensado com 1,30 de 1,30 m e 35 de largura. E somando esses valores aqui, ó, 42 vezes 2, né, são 2 pés, e 35, ele me dá ali quase 1,20 m. Então eu falei, perfeito, esse pedaço que tinha 1,30 por 53, me servia muito bem, né, tinha uma sobrinha boa ali, então é aí que eu vou fazer. E aí que vem a coisa, eu poderia vir agora e a gente já ir para a oficina e já terminar por aqui. Só que tem o seguinte,
antes de fazer esse banco, eu pensei assim, eu já tenho pelo menos uns 2 bancos aqui em casa que eu uso mais ou menos e eu não tenho o que fazer mais com esse banco. Eu tenho 2 bancos dessa altura, eu não tenho o que fazer. Por acaso não, surgiu uma necessidade minha, há mais ou menos uma semana atrás, por coincidência, eu imagino, de ter um banco alto, porque para filmar alguns vídeos lá na minha oficina e a minha bancada é um pouco alta, então uma cadeira normal eu ficava muito engolido pela bancada, eu queria um banco um pouco mais alto. Eu tenho um banco alto aqui em casa, só que ele é muito alto, e eu precisava de um banco específico ali mais ou menos com 64 centímetros de altura. Então eu falei, beleza, em vez de fazer esse cara baixinho, eu vou fazer com 64. E aí, a gente vai lá pro nosso compensado. Agora eu já quis a ideia de fazer com um compensado de 1,30 m, né? Eu tava com aquele compensado já separado, perfeito. Se eu pego 2 pés de 64, aqui ó, 64 centímetros, que teria que ser meu pé, vezes 2. Eu tenho 1,28 m, já é praticamente os 30 centímetros. Então, onde é que eu iria encaixar o meu assento? Foi aí que eu lembrei de um projeto que eu já conhecia, que é esse projetinho aqui, ó. Olha que legal esse banquinho. Ele de um pedaço retangular de compensado com alguns destaques aqui para os encaixes, ele tira não só os pés, que são esses 2 pés aqui, ó, esse e esse e esse e esse, ele tira do meio dos pés o assento, tá? Esse projeto aqui eu já conhecia, já é um pouco antigo, tem alguns outros exemplos aqui, ó. Esse é o próprio. Tem essa mesa aqui que é a mesma proposta. E esse carinha daqui também. Então, eu decidi que eu iria fazer isso. Eu ia usar a extensão toda de 1,30 m para os meus pés, para ter 64 cada um, ali com conforto, e eu ia ter que tirar esse assento do meio, né, do meio dos 2 pés. Foi então que eu vim fazer esse desenho daqui, ó. Vamos lá, vamos subir um pouquinho. Bom, primeira coisa, em vez de inclinar esse cara aqui, eu deixei ele mais reto, porque eu queria minimizar um pouco o meu trabalho na hora da produção. Se eu deixasse ele reto, eu só precisaria passar na serra circular. Então eu falei, bom, já tem muita tico-tico aqui, vamos fazer já tem bastante coisa para fazer com a tico-tico aqui, o miolo e tudo, vou fazer esse cara reto. E aí ele chegou muito aqui para a ponta, eu chanfrei e tudo mais, e de certa forma foi mais ou menos isso. Aqui no meio, né, como a gente viu, eu teria que tirar o meu assento. Eu joguei essas linhas aqui, acho que tem 40 centímetros total, um pouquinho grande, porque eu poderia diminuir depois. Então eu falei, é exatamente isso aqui que vai ser o meu assento, inclusive nesse mesmo formato, né, para lembrar inclusive aquele projeto que a gente viu, e ter mais ou menos aquela mesma ideia. E aí saiu isso daqui, ó, o assento com aquele formato, com esses pés. E sinceramente, eu achei esse projeto horrível. Eu achei que ele ficou horroroso. Parece que saiu direto, sei lá, da casa do Conde Drácula, sabe? Né? Esse formato aqui parece um caixão, tem uma cruz no meio. Isso aqui parece um negócio que lembra de vampiro. Eu achei muito esquisito esse banco, meio gótico assim. Enfim, eu achei que ficou feio pra caramba. Eu resolvi refazer esse desenho. Eu fiz de uma maneira bem mais simples, ó. Vocês veem aqui a estrutura do desenho. Tá toda aqui, ó, de uma maneira bem mais simples, com linhas mais retas, com ele um pouquinho mais fino o pé e podendo aproveitar o máximo possível o meio, fazendo um desenho simples de um quadrado. Depois eu talvez fizesse um círculo, eu não sabia exatamente ainda, mas isso aqui era um padrão para eu conseguir já finalizar o meu desenho e passar para minha madeira. Eu vim aqui então e fiz o desenho técnico, e essa hora é bastante importante, ó. Quando eu trabalho com peças anguladas, esses pés aqui eles são totalmente angulados, né? Eles já começam, esse aqui já tem um ângulo em relação à nossa linha reta daqui, na nossa referência, e esse cara aqui também é angulado. Eu não gosto muito, eu não tenho um transferidor, uma coisa que seja um instrumento muito bom e muito preciso para passar medidas em ângulo para madeira, porque se você erra um pouquinho no ângulo, lá no final ele está muito errado. Então eu não gosto de desenhar em ângulo na madeira, eu acho um saco. E aí eu prefiro trabalhar através de coordenadas, que é esse esquema daqui, ó. Ignora essa medida, essa e essa. Vamos ver só essa desse canto aqui e essa daqui por enquanto, tá? O que são as coordenadas? Eu traço um ponto zero, então esse aqui é o meu ponto zero, e ele vai me dando todos os pontos que eu peço a partir daí, ó. Aqui pra cima a gente tem, ó, 1,30 pro meu banco, então metade do banco é 1,30, o total ficou com 2,60, ele sendo quadrado tem também 2,60 aqui. Então já sei a informação do banco. O próximo ponto são esses dois aqui que estão na mesma linha. Então ele me deu aqui 500 e pouco e por aí vai, ó. Mais esse ponto, e aqui embaixo é igual. Eu vou clicando nos pontos e ele vai me dando aqui, ó. Então se eu quero, por exemplo, saber esse ponto, ó, eu tenho aquela medida lá embaixo de 230,
por 535. Eu acho esse ponto na minha madeira e depois eu só preciso fazer aquele trabalho de escola, que é ligar os pontos. E eu vou ter uma precisão nessa marcação muito maior do que se eu quisesse passar o ângulo com um transferidor daqueles bem simplesinho para madeira. Beleza? Bom, então fechamos aqui o desenho técnico, tá na hora da gente ir para a oficina.